Fala samurai, beleza? Bem-vindo a mais uma videoaula e nessa aula começaremos a aprender sobre pré-processadores CSS. Mas o que seria um pré-processador CSS? Como o nome já diz, um pré-processador é algo que recebe uma entrada, beleza? E aí, dentro desse processo, ele recebe essa entrada, ele converte e tem um resultado final, beleza? Então, um pré-processador seria isso. Tá, mas o que seria um pré-processador no CSS? O que acontece? Por muito tempo o CSS ele começou, né, a trazer algumas coisas aí legais, né, algumas funcionalidades aí legais, como por exemplo o import, né, o include e etc. Porém, mesmo assim, ainda se torna algo bem trivial, às vezes trabalhar com CSS por conta, né, que quanto mais você for criando, desenvolvendo uma página, maior vai ficando aí o seu CSS, o arquivo de estilo, né? E aí você pode também analisar que a maioria dos códigos CSS geralmente são códigos repetidos, né? Então é algo que não é muito legal atualmente no desenvolvimento. Porém, com a evolução aí, começou a aparecer os pré-processadores. O que ele faz? A gente consegue, né, estar desenvolvendo, utilizando aí, né, uma roupagem melhor, mais atual, digamos assim, do CSS. Porém, né, nem todos os navegadores eles conseguem aí acompanhar a evolução. E aí, o pré-processador ele faz justamente esse trabalho. A gente consegue desenvolver utilizando aí uma forma melhor de estar trabalhando com CSS, de estar desenvolvendo. Como também está evitando repetir, né, código CSS. E o pré-processador vai pegar tudo que a gente desenvolveu, vai converter para a forma que os navegadores consigam entender. Então seria, teoricamente, isso aí. Tá, e agora vamos estar aprendendo, vendo aqui quais os pré-processadores existentes no mercado, né? Isso também é muito interessante estar podendo aí, estar acompanhando e aprendendo. E o primeiro pré-processador que eu vou mostrar para vocês aqui seria esse aqui chamado PostCSS. Ele é um pré-processador também, bastante assim, não muito utilizado, porém é bastante conhecido, né, no meio aí do desenvolvimento front-end. E ele faz justamente isso. Então ele pega, né, a gente consegue desenvolver aqui nossas páginas CSS, nossos arquivos de estilo, né? Como até tem um exemplo aqui, ó, ele coloca aqui um color, utilizando aqui uma propriedade desse próprio processador, né? LCH. E aí no final ele converte justamente para o RGB, que é uma forma que o navegador consegue entender, beleza? Uma outra coisa também que eu aconselho muito é você estar entrando na documentação dele. A documentação dele aqui, ó, é tudo em Markdown, beleza? Então você pode estar vendo aqui, ó, por exemplo, vou abrir um aqui só para a gente poder ver como é que é. E aí ele mostra, né, ele fala aqui como funciona, né, e tudo mais. Então é muito interessante. Então o primeiro que a gente apresenta aqui para vocês aqui é esse port CSS, beleza? Tem um segundo aqui que inclusive eu já trabalho com ele também, que é o chamado aqui less, beleza? Ele é bastante utilizado, bastante aí, principalmente nos frameworks mais atuais, já traz ele por padrão também, né? Então, por exemplo, no caso do Angular ou do React, já tem biblioteca, já tem, né, coisas prontas que você consegue estar trabalhando aí com less, que aí tudo que você criar de, né, CSS ele vai converter, né? Vai fazer esse processo que eu falei para vocês anteriormente. Então, o less aqui também, aconselho muito você estar vendo a documentação dele. Então aqui, ó, tem aqui, ó, variáveis, né? Tem mixins, functions, maps, tem tudo isso aqui, ou seja, a gente consegue estar meio que transformando o CSS em uma linguagem de programação, né? Porque a gente sabe que o CSS não é linguagem, não pode dizer que é uma linguagem de programação, ele é uma linguagem, né, de estilo, digamos assim, é uma propriedade que a gente consegue trabalhar com a parte de estilo, a parte visual, juntamente com o HTML. Porém, com essas melhorias, né, que a gente consegue estar utilizando no pré-processador, praticamente a gente torna, né, o CSS uma linguagem de programação. Então isso aqui também é bem, mas muito legal mesmo. E esse aqui é o less, né? Então ele, como eu falei para vocês, ele é muito utilizado. Porém tem um outro que é mais utilizado ainda e que principalmente a gente vai estar trabalhando com ele aqui durante nossos cursos, né? Que é esse aqui chamado Sass, beleza? Mas você fala, tá, Cadu, mas calma aí, o less e o Sass não são a mesma coisa? São pré-processadores, conforme eu falei para vocês. Porém, né, eles, né, têm aí suas particularidades, digamos assim, beleza? O Sass também, geralmente ele vem como padrão, principalmente dos frameworks mais modernos.
E ele é bastante legal de trabalhar porque ele também é muito fácil, beleza? Assim como o Less também é fácil de estar aprendendo e utilizando. Porém, o Sais é o cara que eu mais gosto de trabalhar, beleza? Então, você pode estar vindo aqui na documentação. Você pode ver que, né, é bem rica a documentação. Tem falando sobre sintaxe aqui, ó. A gente vai estar vendo roles, variáveis, né? Perdão, interpolação. Tem várias coisas aqui legais que a gente vai estar aprendendo ao longo dos nossos cursos aí, beleza? Então esse aqui são aí os 3 pré-processadores, né, que na minha opinião é os mais utilizados. Tem outros também, claro, porém não tão utilizados quanto esses 3 aqui. Principalmente o LESS e o SAS, que são aí pré-processadores que já vêm como opção aí nos frameworks mais modernos, beleza? E aí, agora estaremos vendo, né, na prática aqui um exemplo bem simples de como que é utilizar, qual a diferença de se utilizar um pré-processador e um CSS puro da vida, beleza? Como eu falei, o pré-processador ele traz algumas melhorias que deixa mais fácil a gente conseguir aí desenvolver nossas páginas utilizando o CSS. E aí vamos estar vendo aqui agora qual que seria a diferença entre trabalhar com um pré-processador e trabalhar com um arquivo CSS comum, beleza? Então aqui eu já tenho aqui preparado aqui na minha máquina 2 sites que eu acabei achando na internet. Um é esse site Master aqui, ó, Master na verdade, né? O que ele faz? Ele aqui já é incluso o SAS por padrão, beleza? E aí geralmente eu utilizo muito ele quando eu quero testar, né, alguma funcionalidade ou alguma coisa que eu estou desenvolvendo. Então aqui eu digito o meu código aqui utilizando já as propriedades SAS, beleza? E aqui ele converte aqui, mostra o resultado de como que vai ser renderizado no CSS. E aqui é o meu arquivo HTML que eu posso escrever, que vai fazer trabalhar junto com o meu SAS aqui, beleza? Então é bem fácil utilizar ele. O outro aqui é esse JS Fido, beleza? Que também talvez você deve conhecer muito ele, que ele faz a mesma coisa. Porém aqui eu vou estar utilizando o HTML e o CSS comum, beleza? Só para a gente poder ver a diferença entre um e o outro. Então, sem mais enrolação, vamos começar aqui a brincar um pouquinho, né, com o CSS comum. Lembrando, e depois vamos fazer esse mesmo exemplo utilizando o SAS para a gente ver como que ficaria utilizando uma tecnologia e utilizando a outra, beleza? Então vamos lá. Então aqui eu vou estar criando aqui uma div, beleza? Na verdade eu vou estar criando aqui colocando uma classe que vai se chamar div também, beleza? Então vamos deixar dessa maneira. Vou estar copiando, abaixo está colocando mais 2 divs. Digamos assim, vai ser 3 divs ao todo, beleza? E agora aqui no meu CSS eu estou estilizando essas divs, beleza? Então vou estar pegando aqui a classe div, vou estar colocando aqui um width 300 pixels, um height que vai ser 150 pixels, e vou estar colocando aqui um background color, vou colocar aqui um vermelho, beleza? E aí fazer isso, eu vou, né, apertei Ctrl S aqui, ou posso clicar aqui em Home, né, para ele poder mostrar para mim. Outra coisa que eu vou estar fazendo aqui é colocando uma margem, né, margem button, vai ser 10 pixels. E aí ele vai, né, mostrar aqui para mim. Como você pode ver, nós temos 3 divs, né. E aí o que acontece? Caso eu queira, né, estar alterando uma propriedade de uma div, eu posso estar especificando aqui, né, dentro dessa classe que vai estar aplicando a todas elas. Porém, caso eu queira estar alterando somente uma propriedade, né, de uma div, eu precisaria estar criando aqui uma outra classe, beleza? Aqui na minha div, e aí eu posso estar pegando essa classe específica e alterando. Outra coisa também que a gente fez aqui, colocamos na verdade, né, valores do width aqui e o height com valores em pixel, beleza? Beleza, tá aqui, tá tranquilo. No caso, se eu quiser alterar uma div específica, eu tenho que colocar aqui, por exemplo, color yellow, beleza? E aí eu vou estar pegando esse color yellow, eu vou estar colocando aqui background color yellow. E aí, fazendo isso, como eu falei para vocês, eu especifiquei uma classe que é a mais, né? E aí peguei essa classe e apliquei o meu color, background color yellow, que seria o amarelo. Então aqui na minha div aqui, segunda div, eu alterei a cor dele, beleza? Se eu quiser também colocar, né, mudar a cor da minha terceira div, eu precisaria também estar colocando, né, aqui
Então aqui vai ser um laranja, por exemplo. E aí eu pego aqui, copio e colo. E aí eu coloco aqui origem. Beleza, e aí você pode ver que agora a primeira div tem uma cor, né? A segunda tem outra cor e a terceira tem outra cor. Beleza, e agora você está pegando esse mesmo código que estaremos lá utilizando, né, no nosso SAS, justamente aí colocando algumas coisas a mais aqui para a gente poder ver como que se torna fácil trabalhar com o SAS, beleza? Então vou estar copiando essa estrutura HTML, beleza? Vou estar vindo aqui, colando aqui no meu HTML, beleza? E aí eu vou estar somente copiando aqui e colando aqui no SAS. Beleza? Ao fazer isso, ele vai estar a mesma coisa. Lembrando que eu posso estar utilizando, tá, o CSS normal aqui no meu SAS. Tanto é que a maior parte do nosso código aqui vai ser também código CSS que a gente já viu, né, no CSS comum, porém com algumas melhorias. Então, por exemplo, uma das coisas que a gente pode fazer aqui no SAS aqui é o seguinte: o SAS ele traz a possibilidade de a gente trabalhar com variáveis, beleza? E aí o que acontece? Em vez de estar colocando aqui o valor, né, já setado diretamente na tag aqui da div, né, da classe div, eu poderia estar colocando esses valores aqui em variáveis. Dessa maneira eu consigo, por exemplo, se eu quiser criar uma outra div, eu posso estar recuperando, né, esse valor aqui como padrão, digamos assim, aplicando em todas as divs que eu criar. E como que seria com variáveis? Então aqui eu vou estar colocando aqui, ó, variáveis globais, beleza? E aí eu vou estar colocando aqui. Uma variável geralmente começa aqui, né, com o sinal aqui de dólar, né, de cifrão. E aí eu coloco aqui, por exemplo, o widget div. E aí eu coloco aqui justamente o valor, né, o valor que eu quero aqui do meu widget. Então eu coloco aqui 300 pixels, beleza? Vou estar copiando aqui, colocando aqui abaixo, que aqui vai ser agora right. Então, só colocar aqui, né, o sinal de dólar aqui, e aqui vai ser 150 pixels, beleza? E aí o que acontece? Aqui agora, na minha div, eu necessariamente não preciso estar especificando o valor aqui já, beleza? Eu posso estar simplesmente fazendo o seguinte, ó, vou estar copiando o widget div, está colocando aqui. E aqui. Então você pode ver que ele recarregou e compilou novamente, né? E aí o que acontece? Quando eu faço isso, eu estou passando a variável, beleza? Com o valor aqui declarado, para esse parâmetro aqui do CSS. E aí o que acontece? Aí aqui agora eu já tenho uma autonomia. Por exemplo, se eu tivesse aqui uma outra div, eu estou colocando aqui uma outra div aqui abaixo. Beleza? Se tivesse uma outra div aqui abaixo. Se eu quiser alterar o valor, né, o valor de todas essas divs, eu simplesmente posso vir na minha variável global que eu criei aqui, tá colocando aqui, por exemplo, mudando para 400, e aí ele vai mudar aqui para mim em todas as minhas divs, beleza? Se eu quiser, por exemplo, estar criando aqui uma outra classe, vamos aqui, ó, div de teste, por exemplo, e aí eu vou estar colocando aqui div de teste, beleza? Então agora sumiu aqui. E aí eu posso estar fazendo isso aqui também, a mesma coisa, ó. Posso estar vindo aqui, colocando div de teste. Eu estou colocando um margem, né? Vou estar colocando, só mudando aqui, que agora vai ser um blue. E ao fazer isso, beleza, aqui ó, tá aqui a minha div de teste aqui na parte de baixo aqui, como azul, beleza? E aí se eu quiser também alterar, né, digamos assim, poder estar alterando, colocando aqui 500, e ele vai aplicar tanto a largura e a altura modificada, né, na classe div, quanto também na div teste, beleza? Então você fala, Cadu, mas isso aqui é muito fácil, isso aqui não tem como você dar um exemplo mais avançado? Tem sim. Por exemplo, a gente consegue também estar utilizando uma possibilidade aí no SAS, que é os mixins, né? Ou seja, eu consigo estar reaproveitando, né, a parte do meu código em várias folhas de estilo que eu quiser. E aí, como que seria trabalhar com um mixins, beleza? Então, por exemplo, eu tenho essa div, beleza? Div aqui com esses valores aqui declarados, beleza?
E aí, supomos que eu quero criar uma outra div, porém só reaproveitando, né, o write aqui, e o edit, né, o write, como também o magibuto, porém eu quero que essa minha outra div venha ter, né, uma cor diferente. E aí, no modo convencional do CSS, eu teria que estar replicando esse código, ou seja, estar copiando aqui e colando lá, mudando somente, né, o background color. Porém, por exemplo, eu posso estar utilizando os mixins para poder estar reaproveitando essas propriedades aqui, porém só especificando, né, de forma privada para a minha classe em específico. E como que seria isso? Vamos estar vendo aqui, ó. Então eu vou estar só apagando esses aqui por enquanto. Vou deixar assim por enquanto, beleza? E aí vamos estar criando aqui nosso mixins. Para a gente poder criar um mixins é muito fácil. Então a gente vem aqui, ó, depois do nossa div, vou estar colocando aqui, ó, a propriedade especial, beleza? Então, como eu estou utilizando algo do SAS, eu preciso colocar um arroba e aí coloco aqui o meu mixin, beleza? E aí eu coloco aqui o nome do meu mixins, que seria o código que eu vou estar aproveitando. Então, no caso seria ali div, beleza? E aqui eu passo os valores que vão ter no meu nessa parte aqui do meu mixins. Então aqui eu vou estar copiando, né, o read e o write, beleza? Como também o magibuto. Tranquilo. Então isso aqui eu vou estar colocando embaixo do meu mixin. Dessa maneira. Beleza. Opa, sem querer eu cliquei aqui. Então beleza, está aqui criado meu mixin, beleza? Está aqui div, write. Como é que eu faço para reaproveitar esse pedaço desse código aqui na minha div? É fácil, eu posso estar colocando aqui, ó, incluindo esse pedaço do meu código aqui dentro. E aí como é que eu faço isso? Eu coloco aqui a propriedade chamada include, ou seja, para incluir. E eu passo o nome aqui da parte do código que eu quero estar incluindo nele aqui. Então seria div. Beleza? Dessa maneira. E aí vocês podem ver, né, que aqui ele já colocou o edit 500, write 150 e o magibuto, justamente que está pegando desse mixins. E aí sim eu consigo colocar a propriedade privada que vai ser aplicado a essa div. Que aí no caso seria o nosso background color. Então aqui, ó, background color. Vou estar colocando aqui um green, beleza? Então olha só, ou seja, aqui eu estou incluindo, pegando referência a esse mixins, ou seja, tudo que está aqui está sendo aplicado aqui. E eu estou especificando como privado, né, somente para essa div, o background color green, que seria, no caso, seria o verde, beleza? Se eu quiser fazer a mesma coisa aqui com teste, então faria a mesma coisa aqui, ó, include div, beleza? E aí coloca aqui um background color. Tá colocando um pink aqui, só para teste. Então, olha só. Então, tá o nosso verde aqui e aqui tá o nosso pink. Então, essa é uma, né? Claro, existe várias formas, né, de eu poder estar trabalhando, né, com sites, suas propriedades. Porém, isso aqui vai ser uma coisa que a gente vai estar utilizando bastante. Então, ou seja, vocês viram que a gente consegue aqui deixar nosso código bem mais enxuto, simplesmente trabalhando com essas propriedades, né, essas funções aqui do SAS. Diferentemente do CSS, que eu teria que estar replicando código a código aqui para poder estar deixando da forma que eu quero aqui meu layout. Então, essa é uma desvantagem, né, do CSS por conta que eu falei com vocês. Então, geralmente uma página ela vai ter aqui 200 linhas de código por conta que a maioria dela aqui vai ser códigos repetidos. Já com o SAS eu já consigo diminuir essa quantidade de código, deixando meu código mais enxuto, né, mais organizado também e o mais limpo possível. Então, ou seja, em vez de ser 200 lá no CSS, aqui no SAS vai ser, por exemplo, 100 ou 50 linhas de código, beleza? Então isso aí é só apenas um exemplo, só para a gente poder entender, né, o funcionamento e como funciona o SAS. Também existem várias outras coisas que a gente vai estar vendo, né, mais para frente, que é, né, interpolação, funções. A gente também pode trabalhar com funções dentro do SAS, né, alguns módulos, né, externos que o SAS já disponibiliza para a gente, e dentre outras coisas, beleza? Então essa aula é apenas para a gente poder quebrar o gelo, tranquilo? Quebrar o gelo aí e começar a entender o conceito, primeiramente, né, do SAS, dos pré-processadores, né, e como funcionam aí no código real, beleza?
Então espero que você tenha gostado dessa videoaula. Caso você venha ter qualquer dúvida ou dificuldade, ou cara, não entendi isso aqui você fez aqui, mas não consegui entender, por gentileza, poste lá no nosso clã sua dúvida, para que outras pessoas lá consigam te auxiliar, te ajudar da melhor maneira possível, beleza? Então desde já muito obrigado, um forte abraço e até a próxima aula.